Venta Grande saiu do arsenal de marinha e enfiou pela rua de Bragança. Batiam 3 horas da tarde. Era a fina flor dos marujos. E demais, levavam um grande ar de felicidade nos olhos. A corveta dele voltou de uma longa viagem de instrução, e de Olinda veio à terra tão depressa, alcançou licença. Os companheiros disseram-lhe rindo: "Ah, Venta Grande, que noite de almirante você vai passar." O título Noite de Almirante faz referência ao universo do personagem principal, que no caso é o de Olinda Venta Grande. Venta Grande porque ele podia ser ou mulato ou negro. E também a profissão de marinheiro de Olinda podia simbolizar infidelidade nesse contexto. Chegou a Gamboa, passou o cemitério e deu com a casa fechada. Bateu, falou-lhe uma voz conhecida, a da velha Inácia, que veio abrir-lhe a porta. Oh, Diolindo! Com grandes exclamações de prazer. Diolinda, impaciente, perguntou por Genoveva. Ótimo! E a Genoveva, onde é que tá? Não me fale dessa maluca. Mas o que foi? Essa... Fiquei bem contente com o conselho que lhe dei. Está lá agora com aquele lindo amor dela. Mas o que aconteceu? Como assim? Ela, novo amor dela, José Diogo, conheceste José Diogo? O novo mascate que ela está namorando, ficava aqui na porta da minha casa. Eu falei pra ela que não queria minha casa difamada. Viu lá? No outro dia ela estava mudada, brigada comigo. Ela mora agora em outro lugar, na Praia Formosa, na nova Rua Pintada. Não quis ouvir mais nada. A velha Inácia, um tanto arrependida, ainda lhe deu avisos de prudência, mas ele não os escutou e foi andando. Lá vai ele agora, pela rua de Bragança, Prainha e Saúde, até o princípio da Gamboa, onde mora Genoveva. A casa é uma rótulazinha escura, portal rachado do sol, passando pelo cemitério dos ingleses. Lá deve estar Genoveva, debruçada à janela, esperando. Diolindo prepara uma palavra que lhe diga. Já formulou esta: jurei e cumpri. Mas procura outra melhor. Ao mesmo tempo, lembra as mulheres que viu por esse mundo de Cristo. Italianas, marselhesas ou turcas, muitas delas bonitas, ou que lhe pareciam tais. Concorda que nem todas seriam para os beiços dele, mas algumas eram. E nem por isso fez caso de nenhuma, só pensava em Genoveva. A mesma casinha dela, tão pequenina, e a mobília de pé quebrado, tudo velho e pouco. Isso mesmo lhe lembrava diante dos palácios de outras terras. Foi à custa de muita economia que comprou, entre este, um par de brincos, que leva agora no bolso, com algumas bugigangas. E ela, que lhe guardaria? Um lenço marcado com o nome dele e uma âncora na ponta, porque ela sabia marcar muito bem. A âncora no lenço, além de representar o marinheiro, representa também a fidelidade. Não consegui. Pode ser que um lenço marcado com o nome dele e uma âncora na ponta, porque ela sabia marcar muito bem. A âncora no lenço representa o marinheiro. E a âncora também poderia significar fidelidade, que é o que se espera de um casal. Por isso, tais pensamentos poderiam estar passando pela cabeça de Deus. Começara a paixão 3 meses antes de sair a corveta. Chamava-se Genoveva, caboclinha de 20 anos, esperta, olho negro e atrevido. Encontraram-se em casa de terceiro e ficaram morrendo um pelo outro, a tal ponto que estiveram prestes a dar uma cabeçada. Ele deixaria o serviço e ela o acompanharia para a vila mais recôndita do interior. A velha Inácia, que morava com ela, dissuadiu-os disso. Diolinda não teve remédio se não seguir em viagem de instrução. Eram 8 ou 10 meses de ausência. Como ficaria como fiança recíproca? Entenderam dever fazer um juramento de fidelidade. Juro por Deus que está no céu. E você? Eu também. Não, diz direito, né? Juro por Deus que está no céu, que a luz me falte na hora da morte. Estava celebrando o contrato. Não havia descrer da sinceridade de ambos. Ela chorava doidamente. Ele mordia o beiço para dissimular. Afinal, separaram-se. Genoveva não foi ver sair a corveta. E voltou para casa com um tal aperto no coração, que parecia que lhe ia dar uma coisa. Não lhe deu nada. Felizmente, os dias foram passando, as semanas, os meses, 10 meses, ao cabo dos quais a corveta tornou, e Diolindo com ela. De notar o que pensou em todo o caminho, não pensou em nada. As ideias marinavam-lhe no cérebro, como em hora de temporal, no meio de uma confusão de ventos e apitos. Entre elas, rutilou a faca de bordo, ensanguentada e vingadora. Tinha passado a Gamboa, o saco de alferes. Entrara na Praia Formosa, não sabia o número de casa, mas era perto da pedreira, pintada de novo, e com auxílio da vizinhança poderia achá-la.
Não contou com o acaso que pegou de Genoveva e fê-la sentar à janela, cosendo, no momento em que Diolindo ia passando. Ele reconheceu-a e parou. Ela, vendo o vulto de um homem, levantou os olhos e deu com o marujo. Que é isso? Conta com o Tom. Entre, seu Diolindo, entre, por favor. E levantando-se, abriu a rota... E levantando-se, abriu a rótula e fê-lo entrar. Qualquer outro homem ficaria alvoroçado de esperanças. Tão francas eram as maneiras da rapariga. Podia ser que a velha se enganasse ou mentisse. Podia ser que mesmo a cantiga do mascate estivesse acabada. Tudo isso lhe passou pela cabeça, sem a forma precisa do raciocínio ou da reflexão. Mas em tumulto e rápido, Genoveva deixou a porta aberta e fê-lo sentar-se. Pediu-lhe notícias da viagem e achou-o mais gordo. Nenhuma comoção nem intimidade. Perdeu a última esperança. Em falta de faca, bastavam-lhe as mãos para estrangular Genoveva, que era um pedacinho de gente, e durante os primeiros minutos não pensou em outra coisa. Sei de tudo. Sabe? Mas quem disse? Fosse quem fosse, disseram-lhe a verdade. Por acaso disseram que eu gostava muito de um moço? Disseram. Pois então, disseram a verdade. Diolindo chegou a ter um ímpeto. Ela fê-lo parar só com a ação dos olhos. Em seguida, disse que, se lhe abrira a porta, é porque contava que era homem de juízo. Contou-lhe então tudo, as saudades que curtira, as propostas do mascate, as suas recusas, até que um dia, sem saber como, amanhecera gostando dele. Pode ser que qualquer outra mulher tivesse igual palavra. Poucas lhe faziam uma expressão tão cândida, não de propósito, mas involuntariamente. Desde que estamos aqui muito próximo da natureza. Que mal lhe fez ele? Que mal lhe fez esta pedra que caiu de cima? Qualquer mestre de física lhe explicaria a queda das pedras. Diolindo declarou, com um gesto de desprezo, que queria matá-lo. Genoveva olhou para ele com desprezo. Sorriu de leve e deu um muxoxo, e repetia que quando jurou era verdade. Nossa Senhora, que ali estava em cima da cômoda, sabia se era verdade ou não. Era assim que ele pagava o que padeceu? E ele, que tanto enchia a boca de fidelidade, tinha se lembrado dela por onde andou? Era verdade. Como era verdade? Assim, a Inácia que me diga. Eu chorei muito. Estão falando mais de como se estivesse falando com o padre. Não sorria de escárnio. A expressão das palavras é que era uma mescla de candura e cinismo, de insolência e simplicidade, que diz isso de definir melhor. Creio até que insolência e cinismo são mal aplicados. Genoveva não se defendia de um erro ou de um perjúrio. Não se defendia de nada, faltava-lhe o padrão moral das ações. O que dizia em resumo é que era melhor não ter mudado. Dava-se bem com a afeição do Diolindo. A prova é que quis fugir com ele, mas uma vez que o mascate venceu o marujo, a razão era do mascate e cumpria declará-lo. Que vos parece? O pobre marujo citava o juramento de despedida como uma obrigação eterna, diante da qual consentira em não fugir e embarcar. Juro por Deus que está no céu e a luz me falte na hora da morte. Se embarcou. Foi porque ela lhe jurou isso, como essas palavras Juro por Deus que está no céu, a luz me falte na hora da morte. Se embarcou foi porque ela lhe jurou isso, com essas palavras é que andou, viajou, esperou e tornou. Foram elas que lhe deram a força de viver. Juro por Deus que está no céu, a luz me falte na hora da morte. Quando eu jurei, era verdade, juro que era verdade. Mas aí o tempo passou. Eu negava antes, mas aí o coração mudou. Eu comecei a gostar dele. Mas a gente jura pra isso mesmo, pra não gostar de mais ninguém. Esse dia lindo, vai dizer que você não pensou em mulher nenhuma durante sua viagem? A que horas volta o José Diogo? Não volta hoje. Não? Não, ele tá lá pros lados vendendo as coisas dele. A resposta dele foi meter a mão no bolso e tirar o pacote que ele trazia. Ela abriu, aventou as bugigangas, uma por uma, e por fim deu com os brincos. Não eram, nem poderiam ser ricos. Eram mesmo de mau gosto, mas faziam uma vista de todos os diabos. Genoveva pegou deles, contente e deslumbrada, mirou-os por um lado e outro, perto e longe dos olhos, e afinal enviou-os nas orelhas. Depois foi ao espelho de pataca, suspenso na parede, entre a janela e a rótula, para ver o efeito que lhe faziam. Recuou, aproximou-se, voltou a cabeça da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. São lindos. Nossa, mas onde comprou? Creio que ele não respondeu nada, não teria tempo para isso, porque ela disparou mais 2 ou 3 perguntas, uma atrás da outra. Tão confusa estava de receber um mimo a troco de um esquecimento. Confusão de 5 ou 4 minutos, pode ser 2. Não tardou que tirasse os brincos.
e os contemplasse, e pusesse na caixinha em cima da mesa redonda que estava no meio da sala. Ele, pela sua parte, começou a crer que, assim como a perdeu, estando ausente, assim o outro ausente podia também perdê-la, e provavelmente ela não lhe jurara nada. Brincando, já tá anoitecendo. A esperança, entretanto, começava a desampará-lo, e ele levantou-se definitivamente para sair. Genoveva não quis deixá-lo sair antes que a amiga visse os brincos, e foi mostrar-lhes com grandes encarecimentos. A outra ficou encantada, elogiou-os muito, perguntou se os compraram em França e pediu a Genoveva que os pusesse. Como se despedisse, Genoveva acompanhou-o até a porta para lhe agradecer ainda mais uma vez o mimo, provavelmente dizer-lhe algumas coisas meigas e inúteis. A amiga, que deixara ficar na sala, apenas lhe ouviu esta palavra: deixa-lhe isso, Diolinda. E esta outra do marinheiro: você verá. Não pôde ouvir o resto. Diolindo seguiu praia fora, cabisbaixo e lento. Não já o rapaz impetuoso da tarde, mas com um ar velho e triste. Ou, para usar uma metáfora de Marujo, como um homem que vai do meio do caminho para a terra. Genoveva entrou logo depois, alegre e barulhenta. Contou a outra anedota dos seus amores marítimos. Gabou muito o gênio do Diolindo e os seus bonitos modos. A amiga declarou achá-lo grandemente simpático. Mas sabe o que me disse agora? O quê? Disse que vai se matar. Jesus! Ah, mas Janine é assim mesmo. Diz as coisas, mas não faz. Isso é tudo ciúmes. Mas são bonitos mesmo. É, realmente. Peraí, vai. Ui. Ah, mas Janine é assim mesmo. Fala as coisas e não faz. É só ciúmes. Mas esses brincos realmente são muito bonitos. Pois é. Não tinha visto deles aqui ainda. É, também não. Deve ser novo. Eu vou guardar. Mas vem cá. Vamos cozer um pouco. Tem que terminar meu corpinho azul. Tá bom? A verdade é que o marinheiro não se matou. No dia seguinte, alguns dos companheiros bateram-lhe no ombro, cumprimentando pela noite de almirante, e pediram-lhe notícias de Genoveva. Se estava mais bonita, se chorara muito na ausência. Ele respondia a tudo com um sorriso satisfeito e discreto, um sorriso de pessoa que viveu uma grande noite, parece ter vergonha da realidade e preferiu mentir. Noite de Almirante é uma obra que faz parte do realismo e traz muitas análises psicológicas sobre a natureza humana. É uma obra de Machado de Assis, que é considerado um escritor universal, por trazer conceitos atemporais em suas obras. Em suas obras existem muitas características marcantes, que são, entre elas, o narrador totalmente diferente do comum à época, que é um narrador que tem uma personalidade própria e muitas vezes omite informações do leitor, trazendo todo um ar misterioso sobre a história na qual está sendo contada. Bom, Odeon é uma composição de Ernest Nazaré, que nasceu em 1863 e morreu em 1934. Bom, Ernest Nazaré foi um grande compositor, que passou grande parte da sua vida vivendo sobre a dualidade em ser um grande compositor popular, mas um fracassado compositor erudito. Odeon é uma composição que acabou por se tornar marcante por ter misturado um pouco dos dois gêneros, no que ficou conhecido como chorinho. É isso.